De tempos em tempos, os políticos inventam leis idiotas para parecer que são úteis para alguma coisa. A maioria delas vem com a desculpa de beneficiar algum grupo, mas em troca atrapalham a vida de todo o resto da população. E muitas vezes até dos grupos que, em teoria, essas leis beneficiariam. A CLT é o exemplo mais clássico de tudo isso. Dizem que é para proteger os trabalhadores, mas se você presta atenção como o sistema funciona, vai ver que só atrapalha eles. E recentemente a gente também teve a Lei Felca, que em teoria veio para proteger as criancinhas na internet, mas só atrapalhou a vida de todo mundo e protegeu ninguém de nada. E agora os caras querem repetir a mesma babaquice com a lei da misoginia, só que dessa vez pior. Como o choque inicial desse projeto de lei já passou, imagino que você já saiba do que ele se trata. Basicamente, mulheres viram deusas incriticáveis, e é tão vago e subjetivo que coisas bestas como interromper ela se ela estiver falando merda podem ser consideradas misoginia, o que pode te dar até 5 anos de cadeia se você não tiver bons advogados ou bons contatos. A desculpa que deram para criar essa lei foi a de proteger as mulheres, de um suposto ódio que as feministas dizem que todo mundo tem delas. Especialmente os Red Pills, que pra essa galera histérica é tipo uma seita satânica de virgens frustrados que fica no quarto exterminando as mulheres do mundo através de palavras na internet. Mas se você parar pra pensar só um pouco, coisa que parece que não se faz muito em Brasília, vai ver que, mais uma vez, essa lei resolve nada do que promete e só vai atrapalhar todo mundo. Inclusive, quem diria, né? As mulheres. Agora, que motivo o empresário malvadão tem pra contratar uma mulher sabendo que tem o risco de ela acionar essa lei, por qualquer motivo besta, e todo mundo da sua empresa rodar? Isso não só vai fazer com que fique mais difícil para elas arrumarem emprego, como vai ficar mais fácil para as que já têm emprego serem demitidas para o patrão evitar problema. Isso tudo numa época de crise econômica por vir e IA roubando o trampo de todo mundo. E isso é tão óbvio que nenhum senador ter falado disso já mostra que ninguém ali tem noção de como funciona o mundo real. Todo mundo ali, dos caras radicais da esquerda ao filho conservador do mito, votou a favor dessa lei só porque achou que era uma pauta que ia dar voto. Afinal, quem não quer proteger as mulheres, as crianças e os cachorros, não é mesmo? Os caras se preocuparam mais com a imagem deles em ganhos de curto prazo que com as consequências das cagadas que eles fazem e afetam a vida de milhões de pessoas. E nem preciso falar do quanto isso vai ferrar os homens também, né? Imagina que uma mulher do seu trabalho ou da sua família, ou uma desconhecida na rua começa a brigar com você por qualquer motivo, por mais idiota que seja. Se você falar qualquer coisa e ela se sentir ofendida, você se fudeu. E se você dizer nada e só ignorar, ela pode se sentir ofendida também e você se fudeu do mesmo jeito. Vai ser todo mundo que vai pegar 5 anos de cadeia? Não. Mas só de responder um processo você já vai ter uma baita dor de cabeça. E essa nem é a única lei que o Brasil tem que afeta a relação entre os sexos. A Delegacia da Mulher e a Vara de Família são basicamente trituradores de homens. Você não precisa ter feito nada de errado pra se ferrar. Se a mulher chegar na frente do policial ou do juiz e inventar um monte de coisa, ela já destrói sua vida. Isso tudo já estava sendo suficiente para fazer muitos homens conversarem entre si e as ideias da marvada da vermelhinha se espalharem organicamente. E esse PL da misoginia já abriu os olhos de mais uma galera. As próprias feministas, com essas leis cada vez mais sufocantes, estão empurrando os homens para a machosfera. E cada vez mais deles estão vendo que ela é bem diferente do monstro que a mídia descreve. Nada mais que uma reação válida ao tal ginofascismo misândrico atual. Se continuar assim, uma boa parte dos homens vai concordar com os ensinamentos da pílula, mesmo que em segredo ou que não saibam o que estão relacionados a ela. E é claro que vai ter gente que vai muito além e vai começar a realmente odiar a mulher graças a tudo isso. Aí a lei da misoginia vai ser então mais uma lei brasileira que vai estimular o que ela veio para proibir. E a consequência de tudo isso é o afastamento cada vez maior dos sexos, o que vai fazer com que a dinâmica de relacionamentos mude ainda mais. Mais do que já vem com as mudanças sociais e tecnológicas das últimas décadas. Eu abordo tudo isso no livro que estou escrevendo junto com uma boa dose de psicologia evolutiva e natureza humana. Links na descrição para os livros já publicados, aliás. Mas agora eu fico na dúvida se vou poder publicar esse sem ser preso. Não tem um capítulo nele que eu olhe e não imagine uma Karen ou uma feminista radical implicando com alguma coisa. Só o fato dos 3 personagens principais serem homens e viverem experiência comum de homens medianos já deve ser machista pra cacete pra elas. O que nos leva ao último ponto. Assim como a Lei Felca, só que pior, essa lei da misoginia vai ser usada muito bem pra uma coisa: censura. Senadoras, deputadas, advogadas, influencers e mais várias classes vão adorar acusar todo mundo de misoginia. Imagina que gostoso elas saberem que qualquer crítica a elas pode dar cadeia pra quem criticou. Mas não só críticas a elas. Se você falar qualquer coisa que alguém com poder suficiente não goste, as palavras podem ser distorcidas até se encaixar como uma fala misógina. Aí você se fode do mesmo jeito, especialmente se for ano eleitoral ou de crise política. No momento, essa lei não foi aprovada na Câmara ainda, e aparentemente alguns deputados, com assessores melhores, articularam para que ela não seja votada tão cedo, pelo menos até a eleição. A nossa esperança é que os deputados vejam que o Senado fez merda e não passem esse PL. E se fizerem isso, tenha certeza que não foi porque eles se importam com as consequências para a sociedade, mas porque temem perder votos depois que viram que esse PL não repercutiu bem e pegou mal para vários senadores. E não se engane também, ainda não acabou. Se o Lula for reeleito ou se o Flávio ganhar, em algum momento essa lei pode passar. E se duvidar, pode vir até pior. As vantagens da censura são tentadoras demais para o deep state brasileiro. E eles vão continuar usando essas pautas de esquerda em favor de algum grupo supostamente oprimido como desculpa. Bom, por enquanto é isso.
Se você gostou do vídeo, dá like, se inscreve e comenta aí o que mais de merda pode dar com essa lei. E quanto aos meus livros, no que eu tô escrevendo eu desenvolvo todo esse pensamento de forma mais completa. Mas enquanto ele não tá pronto, você pode ir lendo os que já estão. Via Hermes é uma meta-fantasia épica que vai te encher de tapas na cara e te deixar pensativo sobre as ilusões do mundo. A sinopse está no meu site. Vai lá dar uma olhada, os links estão aí na descrição. Até o próximo vídeo.